Graças a Deus, a paz do Senhor, meus seguidores do canal da Bênção. Novamente aqui uma mensagem abençoada. Já estou aqui com a palavra nas mãos e aqui eu quero ler no livro de Tiago, capítulo 3. O assunto aqui é muito forte, sobre o tropeço na palavra, o tropeço na palavra. Eu quero ler então agora no capítulo 3 de Tiago, capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos ou colocamos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o corpo daquele animal. Vede também as naus, as embarcações, que sendo tão grande e levadas de impetuosos ventos, se viram com um pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Glória a Deus. Essa palavra é de grande fundamento para nós cristãos. Quando diz, muitos de vós querem ser mestres. No reino espiritual, é um perigo a pessoa se preocupar em ser mestre. Você pode até estudar qualquer profissão no mundo, seja uma escola comum, que seria um curso, seja uma faculdade. Você pode fazer até mestrado naquilo que você propôs a se formar numa faculdade. Evidentemente, você vai se tornar um mestre naquilo, especificamente naquilo que se trata de um curso, na área que você determinou. Mas quando se trata de algo espiritual, é muito perigoso, porque vamos tratar de assuntos referente ao céu, referente aos mandamentos, referente a renúncias. Por isso que Jesus disse: não fostes vós quem escolhestes a mim, antes eu a quem vos escolhi a vós e nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então quem chama, quem convoca, é o próprio Mestre Senhor Jesus Cristo. Existe na palavra lá em Efésios, Jesus dizendo que chamou uns para doutores, outros para profetas, outros para pastores, para apóstolos e outros para mestre. Só que temos que tomar muito cuidado, porque aquele mestre que está contido numa relação de obreiros, doutores, seriam os grandes conhecedores teológicos da palavra, profeta, pastores, apóstolo, e quando chega a parte de mestre ali, é uma graça vinda
da parte de Deus, é uma capacidade espiritual. Até mesmo quem é formado numa graduação teológica, se analisarmos bem, nem por isso ele se torna um mestre que Jesus está falando. Veja o perigo e ao mesmo tempo a importância de alguém que é um mestre. Nós sabemos que tem mestre de obras civil, os pedreiros, os ajudantes, tudo que o mestre falar. Ali nós temos pedreiros de diversas categorias, com altas experiências, mas eles estão subordinados ao mestre de obra. O mestre de obra vai dirimir, vai despachar a tarefa do dia. Quando o engenheiro responsável por aquela obra chega, ele não procura nenhum pedreiro, por mais que cada pedreiro tenha sua eficiência profissional. O negócio do engenheiro é com o mestre, porque o mestre ele tem que ter uma categoria, uma capacidade de interpretar, de leitura, todo o acervo do projeto que está no papel. Então o engenheiro não vai perder tempo com o pedreiro, por mais que o engenheiro respeite a capacidade do pedreiro, mas o assunto é com o mestre. Então, se nós tivermos ali 200 funcionários, pedreiros, colaboradores, esse mestre é responsável pela tarefa de cada um. Vamos transformar isso para o espiritual. Na igreja, nós temos, além de nós todos sermos servos de Deus, enquanto a igreja está na terra, existem trabalhos espirituais e trabalhos materiais, porque se trata de uma comunidade e essa comunidade está em um prédio, seja um salão, seja um templo. Em se tratando de um prédio, de uma igreja, tem que ter os zeladores, as pessoas que zelam, pessoas que cuidam, falando em âmbito material. Mas também tem aqueles que são auxiliares do ministério, pessoas que estão envolvidas com o pastor para auxiliar em tudo. Por exemplo, alguém que está bem próximo ao pastor, o pastor designa essa pessoa para iniciar os cultos. Então, na hora de iniciar um culto, ele pode ser totalmente experiente nos hinos da harpa ou hinos avulsos. E ele pode ter, na verdade, a capacidade de dar o início do culto e ir liderando o culto até passar para o pastor. Essa pessoa está sendo um auxiliar no âmbito altar. Então, o pastor, querendo ou não, ele se torna pastor e mestre, não mestre de obra, mas mestre na palavra, nos ensinos, nas instruções. O pastor, para colocar uma pessoa para auxiliá-lo na obra, ainda que o pastor observe a eficiência desse irmão ou dessa irmã no cântico, na perfeição, na afinação, algo realmente abençoado, isso somente não basta para o pastor. O pastor quer ver um lado que já começa pela estética. Qual é a forma que este obreiro vai se portar ou comportar
à frente da plateia. Ele está numa posição como se fosse tirar fotografias para mandar para a mídia. Ele tem que estar na sua estética, tanto a fisionomia, quanto suas roupas, seu terno, seu vestido, roupa social. E ele tem que ter aquele pulso de falar com autoridade. Autoridade não é grito, não é gritar. Autoridade não é você ficar com a cabeça baixa, olhando para o povo, assustado, com medo, acanhado. Não. Ele está a paz do Senhor, meus irmãos. Vamos iniciar esse culto abençoado. Daqui a pouco o pastor estará presente. Vamos cantar o hino 243. É o hino mais conhecido da harpa. Aqui ele fala assim: nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo. Então, essa pessoa que está auxiliando o pastor, seja homem ou mulher, ou jovem, ele tem que ter um certo conhecimento, uma certa aproximação do pastor, conhecendo mais ou menos o temperamento do pastor. Tem pessoas que estão auxiliando o pastor, mas não conhecem nada do pastor, não tem a mínima experiência ou conhecimento do temperamento do pastor. Ainda não conhece se o pastor é uma pessoa áspero, exigente, enérgico, zeloso, ou sem zelo, ou deixa correr solto corda bamba. Quem está liderando alguma coisa na ausência do pastor, você tem que ser como se fosse continuidade dele, como se fosse a sequência dele. Se ele fala com pulso, com autoridade, não gritando, mas com autoridade, você tem que ser a mesma coisa. Se o pastor diz boa noite na paz do Senhor, meus irmãos, você vai falar a mesma coisa, boa noite na paz do Senhor, meus irmãos. A feminina, uma voz feminina, mas o mesmo pulso. Porque a plateia não vai sentir muita diferença ou sentir falta da voz do pastor, da presença do pastor, no mínimo naquele início de culto. É muito forte o que eu estou dizendo. Se você não conhece o hino, não seja você quem inicie o hino na igreja, porque você não vai sustentar a melodia na sua tonalidade. Você vai fazer como um carro subindo, que não vai conseguir engatar a marcha, quando ela pedir uma marcha mais forte, que seria, falando espiritualmente, tem o hino, a melodia, a música, ela exige, na medida que você vai cantando, ela vai exigindo. Por que tem vários acordes durante o hino, durante a música? Não é só um acorde, não fica no dó maior até o final. Você vai passar para o segundo, para o terceiro, você vai andar, é uma trajetória. Se você não tem aquele conhecimento daquele hino, é bom você não cantar. Por quê? Até então, quando você iniciou, você representou o pastor, você fez lembrar o pastor, você deixou a plateia entendendo que você tem afinidade com o pastor. Só que você se estragou na hora de cantar um hino que você não tinha convicção na melodia. Isso acontece muito. Então pegue um hino que você está acostumado a ver o seu pastor cantar na igreja. Você vai cantar igual. Isso aqui não é uma aula, não, isso aqui é uma vivência minha como pastor, há mais de 50 anos pastoreando. Isso aqui pode ser para os irmãos, tanto da nossa igreja,
como qualquer outro irmão e irmã que esteja aí auxiliando o seu obreiro. Isso aqui é eu, em nome de Jesus, contribuindo com uma pequena orientação, e eu tenho certeza que vai ter efeito para muitas pessoas. Quando a palavra diz para ter cuidado, para não se tornar mestre, é porque o mestre, ele tem que ser íntegro e ele tem que ser completo, porque a dinâmica que exige na administração da obra de Deus não depende só do intelecto. Você possa dizer isso eu já sei, isso eu sei. Estamos se tratando aqui de assunto espiritual. Você já analisou que tem momentos que o médico dá uma parada ali e procura o amigo também que é médico, colega de profissão, e troca umas ideias? Já viu quando o mecânico dá uma parada e fala com um amigo dele: o que você acha? Coloca outro câmbio ou não? Isto são coisas da terra, só que eu estou falando no espiritual. Você pode se colocar no lugar de mestre, que é o que mais está acontecendo no mundo. Pessoas ainda novas convertidas, iniciante, não concordou com alguma coisa dentro da igreja, mas porque já aprendeu o ABC, o beabá da Bíblia, e porque já sabe falar línguas estranhas, foi batizado, aí você se torna mestre por si só, e termina abrindo uma portinha de congregação, e quem está em volta de você, no seu reduto, os novatos que não te conhecem, mas foram atraídos pela palavra, porque a palavra tem poder de atrair. Essas pessoas que chegam, eles te veem como um mestre e depositam em você toda a confiança e segurança. Só que fazem pergunta para você e você se esqueceu que saiu de lá ainda aluno, deixou a igreja ainda sendo aluno iniciante e deixou subir para a cabeça que você já tinha capacidade de pastorear, e não é por aí. Porque uma coisa que a palavra exige de nós é conhecermos profundamente a palavra. O próprio Jesus disse: vós errais por não examinar as Escrituras. Presta atenção que Jesus não disse assim, vós errais por não ler as Escrituras. Não, ele disse: vós errais por não examinar. Então, examinar. O apóstolo Paulo também disse: aplica-te à leitura da palavra, aos ensinos. Veja o cuidado que ele tinha com Timóteo. O apóstolo Paulo, mesmo dentro da prisão, ele já sabia que ele não ia sair. E também ele sabia que ele ia ser decapitado. Ele não tinha mais nenhuma esperança de sair da prisão. Mas então ele pega e chama Timóteo, porque ele criou Timóteo desde criança na palavra. Ele chama Timóteo de filho, mas é filho espiritual. Então ele mesmo preso, não tinha mais nenhuma convicção que ia ser liberado da prisão. Ele já sabia que ia partir diretamente para ser decapitado. Ele chama Timóteo e dá conselhos. Aplica-te à leitura. Busca a presença de Deus. Ser fiel.
Não procure saber que você já entende tudo. Aí ele fala, procura homens idôneos e aprenda com eles. Olha aí. Esse Timóteo se tornou pastor lá na frente. Paulo já teria sido decapitado e Timóteo pegou toda aquela gama de ensinamento, palavra, orientação, e o cabelo branco de Paulo, as experiências. Timóteo era um mestre, mas ele sempre estava debaixo de alguém que soubesse mais. Esse é o problema que acontece nas igrejas. A pessoa aprende um pouquinho. Já viu aquele negócio que antigamente tinha poucas autoescolas no Brasil? Aí qualquer pessoa dava aula. Só que ele aprendeu com o vô ou com o pai e ia ensinar. Ele ensinava só a dirigir o carro, mas não falava nada de trânsito, não tinha nenhum conhecimento de leis. Então é necessário você procurar nunca ser um mestre, mas ser um servo fazendo carreira para ser um mestre na palavra. Nunca aceite alguém te chamar ô mestre, não. Uma porque até Jesus descer para buscar a igreja, todos que são até teólogo, até em divindade da teologia, do conhecimento, ninguém chega ao pleno conhecimento básico 100%. Por isso que vocês abrem a televisão, o celular aí, a rede social, porque o que vocês veem, a gente vê muitas contendas. Um é mestre, outro é teólogo, é pai da teologia, o pai da igreja, cada um fala que é alguma coisa, no final sai até quebra-pau, sai até confusão, sai até com raiva um do outro. Nem compensa ver essas coisas lá não. Vê a Bíblia, orar e ler a Bíblia, fala, Espírito Santo, me dê poder na palavra. Vocês viram quando eu falei no início aqui na palavra, o navio é tão grande, enorme, parece um prédio deitado, não é assim? Só que o leme é uma coisinha pequena, como se fosse uma espátula, assim, uma pá, você faz assim, ó. Lá em cima, mexe no timão, que é o comandante, os cabos de aço, faz assim, ó, direito, é o volante do carro. O navio, assim, uma coisinha faz assim, ó. É bem pequeno em relação ao tamanho do navio, e aquela coisa enorme obedece. Falou também de colocar o freio, o cabresto na boca do cavalo. Veja o tamanho de um cavalo e o peso de um cavalo. Aí o freirista vai dizer assim, você puxa a rédea, ele obedece. Só que o homem não aceita ninguém querer ensinar ele. Não aceita alguém dizer que sabe mais. Lembra do diabo que não aceitava ser menor do que Deus? Ele fala, eu vou fazer, eu vou subir, eu vou atingir o mesmo grau. Aí Deus meteu a espada para ele para baixo. E os anjos desceram com ele. Lá no livro de Judas está escrito que eles estão algemados em densas trevas, aguardando o juízo. E o diabo está solto. É preciso tomar o máximo de cuidado. Seja um aprendiz até a morte. Só que é um aprendiz que muitos vão se chegar em você e falar, meu Deus do céu, que dinâmico que é você, que eficiência você tem. Aí você louva a Deus. A pessoa vai te elogiar, mas você desça. Elogia você e você desce. Igual João Batista, convém que eu desça e que ele cresça, em nome de Jesus. Deus abençoe. Envia essa mensagem para os seus amigos, parentela, para os irmãos. Quem não me conhece, eu sou o pastor Aldo Alves Cavalcante, da Igreja Templo de Deus no Brasil, no litoral norte de São Sebastião, São Paulo. A nossa matriz aqui em Osasco, na liderança do pastor presidente Altamir Alves Cavalcante. Um beijo na alma, a paz do Senhor. Amém, amém.